Olá pessoal, hoje vamos falar um pouco sobre barras de transferência quadrada e reforços em pisos, tá? Bom, para nós entender primeiro, né, o que é uma barra de transferência quadrada, quando que ela é utilizada, para que ela é utilizada, né? Não é muito comum a gente ver, mas ela tem um papel bem importante aí nos pisos de concreto, tá? Então, o que é uma barra de transferência quadrada, né? Acho que o nome já diz, né? Ela é uma barra quadrada. Só que em metade da barra a gente tem uns bloquinhos de isopor na lateral, né, fixados com fita, tá? E basicamente ela tem o mesmo comprimento da barra de transferência normal, entre 40 e 50 centímetros, tá? Onde é que é utilizada essa barra? Em locais onde essas barras podem impedir a deformação do concreto, né, por causa da retração. Por exemplo, né, onde é mais utilizado, encontro de piso novo com piso antigo. Tá, mas por que eu vou usar uma barra quadrada e não uma redonda nesses locais? Tá? Então, a gente tem que entender o mecanismo, né, de retração do concreto. Então, imagine aqui, ó, esse piso aqui mais escuro é um piso antigo. Antigo que eu digo, sei lá, de meio ano, um ano já concretado. E eu vou fazer um piso novo, né, ao lado desse piso que já existe. Então aqui eu tenho as barras de transferência desenhadas, né? O que vai acontecer com o piso novo? Ele vai retrair. E ele sempre vai retrair das bordas para o centro, né? Ele vai tentar diminuir de tamanho. O piso antigo, ele já retraiu. Ele não vai retrair mais, né? Ele obviamente vai mudar as dimensões de acordo com a temperatura, mas imagine que os dois estão na mesma temperatura agora, né? E o concreto novo precisa retrair. Ok, então o que vai acontecer? As barras aqui, elas vão estar, se não forem barras com isopor, elas vão travar o piso, né? E não vão deixar ele retrair na direção aqui, na direção horizontal. Na direção vertical, elas vão deixar o piso se movimentar, né? Porque elas são engraxadas, então o piso tem essa possibilidade de deformar, né? Elas não geram uma restrição. No outro sentido aqui, né, na horizontal, sim, elas geram essa restrição, fazendo com que eu vou ter um trecho aqui que vai conseguir se deslocar um pouco e aí segue mais. Essas barras começam a travar o piso, ele fissura. Aí, de novo, algumas barras fazem esse travamento e fissura, e assim vai. Então, nessa região aqui de encontro, eu posso ter muita fissuração por causa dessa restrição, né? Agora, se eu coloco aqui o isopor nas laterais, é como se eu estivesse, né, liberando essa deformação. Então, o piso consegue retrair e não fissura, né? Mas por que só nas laterais? Por que não em cima? Porque eu quero que as barras na parte superior, né, a parte superior seja aço, justamente para transferir a carga de um piso para o outro. Então, eu não posso botar isopor em toda a volta. E outra, por que barra quadrada? Porque se fosse redonda, né, eu teria entrada de concreto entre o isopor e o aço. Então não é interessante isso, eu tenho que deixar totalmente livre. Então por isso que a barra é quadrada. Vejam aqui, né? A parte superior está em contato com o concreto e as laterais, a parte superior, o aço está em contato com o concreto e as laterais, o isopor está em contato com o concreto. Então ele libera esse deslocamento, tá? Então, basicamente isso, né? A gente usa esse tipo de barra nesses modelos. Até aqui nos detalhes que o Authentic Piso gera, ele já traz aqui um detalhe de barra de transferência, né? Quadrado. Se for o caso de vocês terem um piso assim. Ah, mas é só com piso novo e piso antigo? Não. Pode ser que eu tenha um piso que seja feito em Melle, por exemplo, e eu preciso que ele desloque, né, nas duas direções, eu posso usar barra de transferência quadrada já na concretagem, né? Então, são situações que têm que ser avaliadas ponto a ponto, mas pode ser usado durante a concretagem. Se, por acaso, eu tenho um piso antigo e não tinha essa previsão de ampliação, por exemplo, e não deixei essas barras ali, o que a gente pode fazer? A gente fura o piso antigo,
coloca essas barras com um chumbador químico, então elas ficam fixas ali, e deixa a parte de isopor no piso novo, né, obviamente, né, então elas já ficam certinhas. Eu posso fazer esse furo. Obviamente que não é uma coisa tão simples, né, a barra geralmente tem um lado resolutivamente grande, 16 milímetros, 20 milímetros, né, então o diâmetro do meu furo já tem que ser aí, uma barra de 16, eu preciso de um furo de 20, 22 milímetros de diâmetro. Então é um furo razoavelmente de diâmetro grande aí para ser executado, dá trabalho, né, mas é um jeito de conseguir evitar problemas no piso, né. Muito bem, de barra quadrada era isso, né. E agora vamos falar sobre reforços. Né? Por que eu deixei esses dois assuntos para o fim? Porque eles são muito parecidos, né. Eu tenho um problema de retração aqui, e nos reforços é a mesma coisa, a gente reforça por causa da retração do concreto. Claro, existem outros motivos, temperatura e tal, mas a retração é a pior situação. Então, onde a gente utiliza os reforços? Né? Ele é utilizado em regiões de alta concentração de tensões, como, por exemplo, cantos de pilares, cantos de caixas, né? Caixa, por exemplo, de passagem de água ou alguma coisa assim, e aberturas no piso. Né? Por exemplo, aqui eu tenho uma abertura, né? Essa abertura pode ser uma caixa aqui dentro, pode ter qualquer coisa, né? É tudo desconectado, então é sempre uma abertura no piso. Então, nesses cantos aqui que eu tenho uma alta concentração de tensões, detração geralmente, nesses casos, tá? Então, nessas regiões que insere uma armadura um pouco maior, né? Uma área de aço maior, a fim de evitar a propagação de fissuras, né? Evita essa propagação. Mas como é que surgem essas tensões, né, nesses cantos aqui? Imagina que aqui a gente tem o nosso furo e eu tenho tensão de retração, está puxando para todos os lados essa retração. Então, o piso está retraindo, né, ele vai retrair para lados e aí eu vou gerar uma fissura aqui no canto. Né? Como ele está tentando diminuir de tamanho nas quatro direções, eu acabo gerando essa fissura aqui. Tá? Como é que a gente evita? Colocando a armadura, essa fissura até pode iniciar, mas geralmente ela para na armadura, se essa armadura for o suficiente. Né? Ela inicia nos cantos e para na armadura. Não sempre que ela inicia, tá? Mas pode iniciar e acaba parando aqui. Isso vale para furos internos, né, no piso, como pilares. Né? Tem um pilar aqui, né? Essa parte escura, imagina que seja um pilar. Ele vai retrair nas três direções, vou gerar fissuras aqui no canto do pilar, que são muito comuns em pisos onde não são feitos esses reforços, e a gente acaba colocando armadura ou tela ou alguma coisa nesse sentido. Né? Aqui um exemplo, tá? De armadura até poderiam estar mais próxima dessas barras aqui, mas a armadura de reforço, tá? No canto desse pilar. Vejam que interessante, né? Nesse pilar aqui tem toda uma separação, aqui são chapas de EVA, né, para evitar o contato do piso com a estrutura existente, né, já evitando fissurações e tudo mais. Mas qualquer canto vivo assim, eu tenho a possibilidade de fissuração. Então eu preciso reforçar. Tá? Muitas vezes a armadura interna do piso está bem dimensionada, só que os reforços não estão bem executados ou não foram executados, e eu tenho fissuração no piso. Né? Acontece com frequência, e o grande problema era justamente essa armadura de retração, de reforço aqui, para evitar essa fissura. Uma vez que a fissura iniciou, ela se propaga com muita facilidade, mesmo tendo uma armadura razoavelmente grande na parte interna do piso. Tá? Tem que botar muita armadura aqui nos cantos. E o Authentic Piso também traz algumas alternativas, né, de reforço, com tela ou com barras de aço. Ele ainda não está exportando em DWG os reforços que a gente insere aqui. Tá? A gente vai ativo, pode adicionar reforços, tá? E aqui a gente escolhe se é com barra, com tela, enfim. Né? Ele ainda não está exportando isso aqui, tá? A gente está trabalhando em cima disso. Tá só trazendo alguns exemplos e a gente pode aí colocar, alterar a armadura e tudo mais. Né? Geralmente a gente deixa um detalhe genérico na planta
baixa assim, a gente desenha essas armaduras, mas um detalhe aqui genérico, a gente usa geralmente a mesma armadura para praticamente tudo, né? Exceto alguns pilares, a gente tenta usar mais ou menos a mesma quantidade de armadura, até para não confundir o pessoal na obra, né? Esses pilares têm tal armadura, esses outros têm uma armadura maior ou menor. A armadura de reforço representa muito pouco aí num piso, né, no total do piso, né? Enfim, aqui também tem alguma indicação, né? Por exemplo, a norma ACI 360 fala em 2 barras de 12,5 na parte superior e inferior, né, para fazer esse reforço, comprimento mínimo de 1 metro e tal. Ainda não existe nenhum cálculo para isso, tá? Que eu tenha visto, pelo menos, não encontrei. Tanto que a norma também não fala em nenhum modelo de cálculo. Nós, aqui internamente, estamos estudando isso, lançando em elementos finitos, tentando criar uma padronização de cálculo para esses reforços, tá? Dependendo do tamanho da placa e tudo mais. Mas ainda não finalizamos. Assim que a gente finalizar, a gente provavelmente vai trazer isso para dentro do software para facilitar aí o dimensionamento desses reforços. Tá bem, pessoal? Obrigado.